Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Endocrino Reviews. Me diz uma coisa, quando você atende um paciente com hipertensão arterial sistêmica, você lembra de quando deve fazer o rastreamento do hiperaldosteronismo primário? E se lembra, sabe como fazer esse rastreamento? Pois é, se sua resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, então presta muita atenção porque essa aula é para você. O hiperaldosteronismo primário é uma condição na qual a gente tem uma produção autônoma de aldosterona pelo córtex da glândula suprarrenal. Essa aldosterona em excesso vai levar a uma reabsorção renal de sódio com consequente retenção de água. Isso vai aumentar o volume plasmático e, consequentemente, causar hipertensão arterial sistêmica. Além disso, um percentual dos pacientes com hiperaldosteronismo primário pode apresentar ainda hipocalemia, uma vez que a aldosterona aumenta a secreção de potássio nos tecidos epiteliais, incluindo do néfron. Então, a aldosterona vai acabar constituindo como um hormônio que participa diretamente do controle da pressão arterial e, uma vez que esteja em excesso, vai levar à hipertensão. É por isso que o hiperaldosteronismo primário é, então, uma das principais causas de hipertensão arterial sistêmica secundária, sendo a principal causa de hipertensão arterial sistêmica secundária de causa endócrina. Então, você deve saber quando rastrear essa condição em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. A gente vai falar, são basicamente 8 indicações. Primeira indicação é aquele paciente que apresenta hipertensão arterial e uma história familiar de hipertensão de início precoce, em parente de primeiro grau, ou ainda de AVC antes dos 40 anos. A segunda indicação é o paciente que tem uma pressão persistentemente acima de 150 por 100, em pelo menos 3 ocasiões. Então aí você já deve pensar que muitos dos pacientes que você atende no dia a dia com hipertensão se apresentam nesses níveis, acima de 150 por 100, e vão acabar tendo indicação de rastrear o hiperaldosteronismo primário. Terceira indicação são aqueles pacientes que apresentam hipertensão com hipocalemia. E essa hipocalemia pode ser espontânea ou induzida por diurético. Então, por exemplo, você começou um tratamento para hipertensão com hidroclorotiazida e o paciente evoluiu com hipocalemia. Esse paciente deve ser rastreado para hiperaldosteronismo primário. Nossa quarta indicação são os pacientes que têm uma pressão arterial resistente, aquela pressão acima de 140 por 90, já em uso de 3 antihipertensivos, sendo um deles um diurético. Quinta indicação são pacientes que têm pressão arterial controlada, mas veja só, às custas de 4 medicações antihipertensivas. Então, esse paciente está precisando de muitos medicamentos para controle pressórico. A gente também tem que pensar em hipertensão arterial sistêmica secundária. A nossa sexta indicação são aqueles pacientes que apresentam hipertensão arterial ou hipocalemia e estão com um incidentaloma adrenal, ou seja, realizaram uma tomografia de abdômen por qualquer motivo, por exemplo, para investigar uma diverticulite ou nefrolitíase, e se depararam lá com um nódulo adrenal. Então, se esses pacientes tiverem hipertensão ou hipocalemia, eles também devem ser rastreados para hiperaldosteronismo primário. A nossa sétima indicação são aqueles pacientes que apresentam hipertensão e apneia do sono. A apneia do sono é uma condição fortemente associada ao hiperaldosteronismo, então a gente não deve esquecer de rastrear nesses pacientes. E a oitava indicação são pacientes que apresentam hipertensão arterial com história familiar de hiperaldosteronismo primário. Então, esses são os casos em que a gente deve fazer o rastreamento de hiperaldo. Tá, agora que você já indicou o rastreamento, como é que ele vai ser feito? Então, você vai solicitar basicamente 2 exames, preste atenção. Aldosterona plasmática e atividade plasmática da renina. A gente vai fazer, então, uma relação da aldosterona plasmática pela atividade plasmática da renina. Se essa relação for maior ou igual a 27, o rastreamento foi positivo e a gente segue na investigação do hiperaldosteronismo primário. Vai acontecer em algumas situações de você não conseguir dosar a atividade plasmática da aldosterona e se deparar com o resultado de renina. Então, como é que a gente faz para converter essa renina em atividade plasmática da renina? Basicamente, dividindo por 12. Você divide o valor da renina por 12 e acha a atividade plasmática da renina
para então fazer a sua relação e realizar aí esse rastreamento para hiperaldosteronismo primário. Eu espero que esse vídeo ajude você na abordagem diagnóstica dos seus pacientes com hipertensão arterial, principalmente naqueles em que você desconfia de alguma causa de hipertensão arterial sistêmica secundária. Nos vemos na próxima aula. Até mais!